Olá, meus amigos da família Oswaldo Cruz Maltino, Pirata da Colina vos falando. Meus amigos, nesse vídeo eu vou fazer um comentário em relação a Vasco e Atlético Paranaense que acontecerá no dia 11, data de amanhã, né? Quarta-feira, válido pela Copa do Brasil, jogo de volta. Então, deixem seu like, ative o sininho, compartilhem e comentem nos vídeos da Oswaldo Cruz Maltinos. Meus amigos, a princípio é o seguinte: Vasco da Gama, odiado pela mídia brasileira. Isso, de fato, não é choradeira e simplesmente uma situação no qual nós vivemos não há poucos anos, isso há vários anos. Geração aí de 2000, geração de mais para cá, 2010, essa rapaziada aí só vive momentos difíceis do Vasco. Se não fossem a história do Vasco rica, né, e transparente para que todos soubessem quem de fato e o que de fato é Vasco da Gama, essa rapaziada já teria desistido de Vasco. Porém, Vasco é muito maior do que essa mídia suja tenta colocar o Vasco. Então, nós já sabemos que o Wilton Pereira de Souza, né, vai ser o árbitro que vai apitar o jogo Vasco e Atlético Paranaense. Esse ato é o mesmo, para quem não lembra, da anulação do gol do Paulinho do Campeonato Brasileiro do ano passado, lá contra o Palmeiras, que o lance seguiu, foi gol, legal, nenhuma crítica, né? Nenhuma imprensa que faz crítica, nenhuma, inclusive a que nos ataca, concordou com a anulação do gol. Só mesmo a CBF, né? A CBF muquirana, que fez a sua avaliação invalidando o gol, né? Dando validade à anulação de um gol legal do Vasco da Gama na época contra o Palmeiras e o Vasco precisava muito daqueles pontos e o Vasco foi roubado na cara dura. E inventaram lá uma desculpa e essa desculpa foi a que ficou prevalecendo. Sabendo que ele vai apitar e rolou um vídeo aí, o presidente da CBF postou fotos com a camisa do rival do Vasco amanhã e a CBF põe uma nota parabenizando e desejando boa sorte ao Atlético Paranaense amanhã e bota um trio de arbitragem, não sei se o trio de arbitragem, mas inclusive o VAR é o mesmo que anulou o gol do Vasco contra o Palmeiras. Meus amigos, tem alguma coisa aí que não está certo, que não pode acontecer. Se o Vasco, de fato, for eliminado de forma grotesca, com roubo nítido, torcida vascaína, é uma convocação. Nós não temos que fazer protesto em São Januário. Nós não temos que fazer protesto no CT do Vasco. Nós temos que fazer protesto na porta da CBF. Quem mora no Rio de Janeiro sabe que a CBF fica na Barra da Tijuca, muito próximo ao CT do Vasco. Tá? A CBF fica próximo ao CT do Vasco da Gama e ao CT do Fluminense. Nós deveríamos e devemos, se de fato a CBF cumprir a sacanagem que estão pretendendo fazer contra o Vasco. Nós íamos para a porta da CBF fazer um protesto, mostrar para essa imundice quem é o Vasco. O Vasco não é sozinho, o Vasco tem a sua imensa torcida. Como eu fiz em vídeos anteriores, o Vasco não é só no Brasil. O Vasco é uma torcida, é um clube que tem torcida no exterior. Então, não sei o que de fato pode vir a acontecer no jogo de amanhã. Torcendo para a volta do Coutinho, que ele volte em grande estilo e consiga corresponder em campo, que o time seja aguerrido, desejar boa sorte ao Léo, né? É um jogador limitado, todos nós sabemos, mas se ele chegou ao profissional, ele de alguma forma ele chegou por alguma qualidade, e que essa qualidade que ele tenha
venha prevalecer no jogo de amanhã. Então, toda sorte ao Léo Pelé, que ele não deixe, né, essa má fase dele comprometer a nossa classificação amanhã. E a toda a equipe eu desejo uma boa sorte e que o nosso Vascão seja representado por guerreiros dentro de campo, por homens que vão fardados de Clube de Regata Vasco da Gama. Fardados sim, porque nós estamos sempre dentro de uma guerra, porque o Vasco já entra lutando a cada jogo. O Vasco não disputa a partida de futebol normalmente igual os outros clubes. O Vasco entra sempre numa guerra, porque o Vasco é sempre discriminado pelo fato de ser Vasco da Gama. Meus amigos, comentem, compartilhem, deixem seu like, ativem o sininho, dê coraçãozinho, nos siga nas suas redes sociais, né? Nas redes sociais da Oswaldo Cruz Maltino, para que nós possamos vir fazer vários e vários vídeos com entretenimento para todos vocês. Um forte abraço do Pirata da Colina e Vascão sempre!